Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar de crises hipertensivas. Afinal de contas, o que é crise hipertensiva? É uma questão de urgência e emergência que acontece muito nas nossas unidades hospitalares. Então você deve saber diagnosticar e saber diferenciar o que é uma crise hipertensiva de urgência e uma crise hipertensiva de emergência. Então vamos para o vídeo. Crise hipertensiva, tal como diz o nome, a crise hipertensiva vai acontecer quando existir uma elevação da pressão arterial, ok? Quando haver uma elevação da pressão arterial, mas uma elevação forte, uma elevação muito forte mesmo da pressão arterial, estaremos diante de uma crise hipertensiva. Quando a pressão arterial sistólica for igual ou superior a 180 milímetros de mercúrio, estaremos diante de uma crise hipertensiva. E quando a diástole também estiver acima ou igual que 120 milímetros de mercúrio, o que acontece aqui? Sístole e diástole, I ou diástole. Por que nós colocamos aqui esse I ou? Por quê? Porque em certos casos a pressão sistólica ela pode estar 180, pode estar acima de 180 milímetros de mercúrio ou igual a 180 milímetros de mercúrio, e a pressão diastólica for de 60 ou 70 milímetros de mercúrio. Ainda assim estaremos diante de uma crise hipertensiva? Sim. Pode ser que a diástole não alterou, mas a sístole estiver igual ou superior que 180 milímetros de mercúrio, estamos diante de uma crise hipertensiva. E o mesmo acontece para a diástole. Caso a diástole esteja acima de 120 milímetros de mercúrio, mas a sístole estiver nos seus parâmetros normais, ainda assim estaremos diante de uma crise hipertensiva. Então é necessário entender bem esses conceitos. E em seguida temos os tipos de crises hipertensivas. O que você precisa saber dos tipos? A primeira coisa que você deve saber é o conceito de urgência e emergência, ok? Então, quando é que estamos diante de uma urgência e quando é que estamos diante de uma emergência? Estaremos diante de uma urgência quando não há risco iminente de morte, ok? Quando o paciente pode aguardar alguns minutos e não vai aí rapidamente à morte. Já os casos de emergência, falta aqui o sinal. Já os casos de emergência apresentam um risco iminente de morte. Então, nessas condições, o paciente deve ser atendido imediatamente, ok? Entendido os conceitos de urgência e emergência, agora vamos entender o que é uma crise hipertensiva de urgência, o que é uma crise hipertensiva de emergência. Então, a crise hipertensiva de urgência, ela vai ser uma crise, hipertensiva que é principalmente caracterizada pela elevação da pressão arterial. Então o paciente vai apresentar uma pressão arterial sistólica igual ou superior que 180, uma pressão arterial diastólica superior ou igual a 120 milímetros de mercúrio. E em seguida, o outro sinal clínico é que não haverá lesões de órgãos alvos. Quais são esses órgãos alvos? O coração, o cérebro e o pulmão. Então não haverá lesões desses órgãos na crise hipertensiva de urgência. E depois devemos saber, afinal de contas, quais são os sinais e sintomas que um paciente com crise hipertensiva vai apresentar, ok? Uma crise hipertensiva de urgência. Atenção! Então, na crise hipertensiva de urgência, o paciente vai apresentar a elevação e depois vai apresentar cefaleia, tontura e zumbidos no ouvido, ok? Então são os sinais clássicos. A temperatura está lá elevada, acima de 180 milímetros por mercúrio na sístole e na diástole, ou a diástole acima de 120 milímetros de mercúrio. Então estaremos diante de uma crise hipertensiva de urgência. E qual que é o tratamento de uma crise hipertensiva de urgência? O tratamento é simples.
Então, identificado o problema, uma crise hipertensiva de urgência, nós vamos administrar, temos aqui opções de 3 medicamentos para serem utilizados na crise hipertensiva de urgências. Temos o captopril, que é a primeira opção, hein? Então nós podemos administrar um comprimido de 25 mg por via oral. O mesmo acontece com o propanolol, ok? Também são 25 mg, nós podemos administrar um comprimido por via oral. E temos a furosemida, ok? 40 mg, ok? Então é necessário nós saber esses fármacos. Podemos combinar esses fármacos? Sim, podemos, mas com uma orientação médica. Então, no caso, se te aparecer aí um paciente com crise hipertensiva, então você tem uma dessas opções para utilizar. E o que acontece nas crises hipertensivas de emergência? Tente entender, primeiramente, haverá elevação da pressão arterial, ok? Então, tanto na sístole ou na diástole, ok? Então, esse é o primeiro parâmetro. E depois, haverá lesões de órgãos-alvos. Então, o cérebro, o coração e os pulmões podem estar comprometidos. Okay? O paciente pode apresentar ali algumas dificuldades, porque os órgãos-alvos, o coração, o cérebro e o pulmão, eles podem entrar em uma isquemia devido à falta de oxigênio. Ok? Então, deves também saber os sinais e sintomas clássicos de uma crise hipertensiva de emergência. Ok, pessoal, primeiro eu quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para mais pessoas saberem sobre urgências e emergências médicas aqui na Enfermagem Sem Limites. Então, vamos continuar. Ok. Na crise hipertensiva de emergência, o paciente vai apresentar um rebaixamento do nível de consciência, ok? O paciente então vai aí começar a entrar vai começar a ficar inconsciente, vai estar com um déficit na consciência, ok? Vai haver um rebaixamento no nível de consciência. E depois, o paciente vai também apresentar dispneia, ok? O paciente pode apresentar aí uma insuficiência respiratória, ok? Em casos de crises hipertensivas de emergência. E o paciente vai apresentar também uma dor precordial, ok? Aquela dor no peito que nós chamamos de angina, ok? Uma dor, uma sensação de queimação no peito. Então o paciente vai apresentar esta dor precordial. Então, pressão arterial elevada, a sístole acima de 180 ou a diástole acima de 120 mm de mercúrio. Rebaixamento do nível de consciência, dispneia e dor precordial. Vamos suspeitar com uma crise hipertensiva de emergência. E qual que é o tratamento da crise hipertensiva de emergência? Para o tratamento da crise hipertensiva de emergência, é necessário nós, primeiramente, transferir o paciente para UTI. Ok. Por que vamos transferir o paciente na UTI? Em caso de crises de hipertensivas de emergência, é necessário transferir o paciente para a UTI, porque ele vai fazer o uso de drogas vasoativas. Então, as drogas vasoativas, é necessário que haja uma precisão na dosagem e o horário deve ser bem controlado. Então, isso é necessário que o paciente seja transferido na UTI para que haja um monitoramento e seja devidamente controlado. E quais são os fármacos utilizados? Os fármacos utilizados lá, temos a primeira opção, nitroprusiato de sódio. Então, 50 mg de nitroprusiato de sódio vai ser diluído com 250 mg de solução glicosada por 5% e será colocado em uma bomba de infusão contínua e o paciente vai ali tomar 3 ml por hora, ok? São 3 ml por hora. E vamos utilizar o nitroprusiato de sódio em casos de rebaixamento do nível de consciência e de dispneia, ok? Então só vamos utilizar esse fármaco aqui, o nitroprusiato de sódio, em casos de rebaixamento do nível de consciência e se o paciente apresentar dispneia, ok? Se o paciente apresentar uma dor precordial, nós vamos utilizar a nitroglicerina, ok? Nós vamos então utilizar a nitroglicerina em caso de o paciente apresentar uma dor precordial, ok?
E como última opção temos a hidralazina, ok? A hidralazina que será indicado em mulheres grávidas, ok? E voltando, esse fármaco aqui, a nitroglicerina, a dose será a mesma quase do nitrocruciato de sódio. Então serão também 50 mg diluídos por 250 mg de solução glicosada por 5%, colocada numa bomba de infusão contínua e vai tomar aí 3 ml por hora. Então essa aqui vale tanto para esse quanto para esse. Então ficou a dica, ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Compartilha, dá um like no canal e inscreva-se se você não é inscrito.